Hoje a gente está já na nossa terceira aula dessa matéria, né? Sobre a visão da igreja local e célula e discipulado. Vamos aprender juntos aí, né? Sobre a liderança do Espírito Santo. Quero orar rapidinho, consagrando aí esse tema, né? Esse tempo que nós tenhamos aqui ao Senhor, porque tudo é para Ele, por Ele, né? Sempre. Então, Pai, nós te entregamos essa aula, nós te entregamos esse tempo. Deus, queremos te pedir que o Senhor nos motive cada vez mais, Senhor, num interesse profundo por aquilo que diz respeito à tua palavra, numa vontade, numa fome, sabe, numa sede de realmente nos saciarmos da tua palavra, Senhor, nos alimentarmos dela e não só. É, nos alimentarmos da palavra, mas colocarmos em prática aquilo que estamos aprendendo, para que possamos passar isso para outras pessoas. Como é a tua vontade? Usa a minha vida, usa a vida de cada um que está aqui presente. Obrigada, Senhor, por estes que estão aqui, porque são com estes que o Senhor deseja começar. Então, Senhor, nós somos gratos por cada um que está aqui, pelo coração de cada um que tem esse compromisso de estar aqui continuamente aprendendo mais de ti. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, vamos lá. Nas aulas passadas, eu sempre estou fazendo essa dinâmica de colocar um desafio, né? Eu gosto muito daquele texto que fala que bem-aventurado é aquele que ouve, mas que também pratica, né? Porque aquele que só ouve, mas não põe em prática, é tido por insensato. É assim que a Bíblia chama. Aquela pessoa que só ouve, né? Fica se enchendo daquele conhecimento, mas não põe em prática. Então, na aula passada, eu lembro que eu coloquei como desafio que vocês procurassem alguém, não é isso? É, e oferecessem ajuda, não é verdade? Ou buscassem observar alguma necessidade específica que a igreja que a igreja estivesse precisando. E eu queria saber se alguém gostaria de compartilhar, se for algo que seja possível, né? Se lembrou de cumprir o desafio, se tem alguma situação que possa compartilhar com a gente. Alguém tem? Eu falei até, lembro também que se até a pessoa que você procurasse falasse que não estivesse precisando de nada, que pelo menos uma oração, né, você pudesse oferecer e orar por essa pessoa. Alguém gostaria de compartilhar? Sim, não? Vou Não? falar. Boa noite. Deixa a Vera falar primeiro. Pode Pode falar, falar. pode falar. Tô penteando o cabelo. Tá bom. Paz. Assim, aconteceu uma situação do falecimento da pequena Alice, né? Uhum, sim. E eu tive a notícia assim, porque começaram a postar no Zap, onde a gente participava de oração, acompanhava a situação do tratamento dela, né? Sim. E aí eu fiquei muito assim abalada, porque os irmãos estavam longe da família, da igreja deles lá, mas aqui eles sempre tiveram um apoio, né? Já fazia um ano que eles estavam aqui em São Paulo. E aí eu me prontifiquei, assim, de levantar uma oferta para abençoá-los, né? Uhum, Porque teve sim. o traslado do corpo. Eu acredito que nenhum pai, né, lutando como eles lutaram, jamais imaginou, né? Assim, imagino não. Havia essa possibilidade, né, de em algum momento acontecer, né, essa perca, mas eu acredito que eles não esperavam que fosse dessa forma ou nesse momento. Então, eles não se prepararam, né, financeiramente para o translado, se houvesse essa situação, né. Então, prontamente eu procurei o pastor Samuel, algumas pessoas da igreja, e aí eu fui orientada, o pastor comunicou na igreja, eu disponibilizei meu Pix, e logo em seguida eu também já peguei o do irmão Antunes, que ele não estava em condições nenhuma de pensar sobre isso, né? Sim, Mas sim. assim, eles foram muito gratos a isso. E também aconteceu no final dessa semana,
Eu fui convidada, né? Nem fui atrás. Eu fui convidada para falar sobre dons de línguas e dons de interpretação no Ministério de Dança. Né? Uau! Que Aí legal! eu não falei não, porque eu lembrei da aula. Olha só! Eu Glória a falei, Deus! amém, tô aberta. E foi bênção para mim e Legal! eu creio também que foi para os irmãos, tá bom? Que bênção, Di. Nossa, me edificou aqui. Obrigada por compartilhar. Acho que a Vera ia falar também. Boa noite, Verinha. Boa noite. A Dilane daqui a pouco vai pregar já, Glória a Deus. né, Di? Falou que nem eu falava em Leme, valeme. Meu Deus. É, assim, eu converso com as pessoas, né? E eu falo assim, ninguém escapa de mim sem uma oração, né? Eu sempre penso isso, que a oração para mim move tudo, né? E aí eu estava conversando, só não vou citar o nome da pessoa. Eu estava conversando com a pessoa, né? E perguntei se a pessoa estava bem e tal. Aí ela falou, não estou muito bem e tal. Enfim. Aí eu falei, tá bom. Aí eu desliguei, até fui ter o meu tempo de oração, né? Ter o meu tempo de oração, tal. Aí, na hora que eu comecei a orar, né? Aí Jesus falou, vai, depois ora por ela, né? E aí eu sempre uso o WhatsApp, porque eu já tive muitas experiências com pessoas de estarem no banheiro da empresa e eu orando pelo WhatsApp, assim, porque a Olha, pessoa está em desespero, né, chorando, e assim, eu acho um canal assim, sensacional para essas coisas. E aí eu fui depois, orei por ela, né, Deus me deu uma direção lá de como orar, aí ela tá cortando, tá falando que tá cortando o som. pra mim tá ok aqui. Não sei É, se. Para mim também. a Valéria que falou que tá cortando. Aí depois eu fui, orei, peguei o zap, falei, eu vou orar por você. Aí eu orei e tal, ministrei e tal. Ela falou assim, eu já ia mandar mensagem para você orar por mim, né? Olha Aí só. eu falei, Jesus falou primeiro que você, então. Ele foi mais rápido. Então a gente precisa sempre estar atento, né? A gente precisa sempre estar sensível àquilo que Deus quer, né? Me lembro até da Ângela, quando a Ângela sofreu aquele acidente que vocês sabem lá no portão do Extra, que naquele dia o Senhor falou comigo, vai lá e ora por ela. E no final do culto eu fui, orei por ela. No outro dia, na segunda-feira, ela sofreu um acidente e Deus deu o livramento para ela, porque poderia ter sido pior. Olha Então, só. nós precisamos dessa sensibilidade, né? Todos os dias eu peço para Deus me dar essa sensibilidade no espírito de todas as coisas, né? Das nossas ações, do que a gente deve fazer, como a Edilane fez. Às vezes, né, abraçar uma pessoa, às vezes é uma oração, às vezes é fazer mesmo alguma coisa, é executar algo que a pessoa está precisando que você execute. Então é isso. Legal, que bênção. Val, não sei se continua cortando para você. Só recomendo assim, se você de repente ligar e desligar a sua internet, às vezes resolve, porque aqui tá bem nítido para mim, e acho que para as demais também. Ver se de repente não é a conexão, aí pode ser que melhore. Vera, obrigada por compartilhar. Mais alguém gostaria de falar? Vou dar oportunidade para mais uma pessoa, se quiser falar. E aí a Se gente ninguém quiser, eu falo. pode falar, irmão Valdecir. Então, pelo que eu estou entendendo, você pediu para que a gente tenha essa experiência de estar procurando alguém para orar, para abençoar, né? Isso. Então, a gente, para a glória de Deus, a gente já tem esse costume, né? Uhum. E eu tive uma experiência agora, essa semana. Eu tenho orado para muitas pessoas, mas uma experiência que eu vou contar, eu estava no voo de Recife para cá, e eu acho que eu sou meio assim, meio insensível, sabe? Uhum. Para ouvir Deus falar. E aí Deus usa assim, sempre Deus usa alguém para perguntar para mim, você é crente? Aí eu já sei que eu preciso fazer alguma coisa. E eu estava com um rapaz num banco junto comigo, né? Tava eu, a Magali e o rapaz estava vindo de Recife também.
e perguntou para mim, você é crente, rapaz? Aí o assunto já foi, né? Aí E aí sim. ele estava vindo de lá para cá para ficar com a mãe dele, que a mãe dele ia amputar os pés, os dedos, né, do pé, que estava com diabetes. E ali foi a oportunidade que eu tive, né? De já evangelizar ele, disse que já tinha sido servo de Deus, mas estava desviado, né? E ali eu não perdi a chance, graças a Deus, né? Dei um conselho para ele, e eu falei assim, ó, no final, o governo já tinha descido, eu falei, agora eu posso orar por você e pela sua mãe? E aí Deus me usou ali na hora ali, e eu pude abençoar aquela vida ali. Eu creio que Deus vai fazer a obra aí. É essa aí. Amém. Obrigada Então, por compartilhar, meu é, Valdecir. Bom, vamos então iniciar com o nosso tema de hoje. Nós estamos aí avançando em alguns pilares, vamos dizer assim, da visão da nossa igreja, da nossa comunidade, né? E hoje é a nossa terceira aula, que fala de células e discipulado como forma de organização da nossa comunidade. Então vamos passar aqui. Deixa eu só. Hoje eu não sei o que está acontecendo, que eu não estou me entendendo bem com esse. Deixa eu só ver aqui. Agora sim. Beleza. Então a gente está aqui no nosso cronograma, né? A gente passou pela aula 1, nossa igreja se organiza em comunidade. Aula 2, nós falamos de ministérios. E agora estamos aqui na aula 3, discipulado e célula. Na nossa última aula, vamos falar sobre pastoreio, crescimento e multiplicação. Bom, só para recapitular algumas questões aqui que a gente já tinha observado. Deixa eu só. Hoje tá. Recapitulando então aqui algumas coisas que a gente viu, que a igreja é uma só, né? Então a gente tem a igreja de Cristo, né? A igreja que ele vem buscar. Essa igreja se reúne em várias partes do mundo hoje, inclusive tem parte dela aqui no Brasil, né? Aí a gente falou de Brasil, São Paulo, Carapicuíba e cá estamos nós, Betsaida Central. Então a gente reconhece que a igreja é uma só. Jesus vem buscar uma única igreja, né? Mas nós nos organizamos em comunidades. Nós temos comunidades locais espalhadas aí ao redor do mundo todo, né? Hoje está difícil com essa apresentação aqui, mas vamos lá. Não sei o que eu fiz de diferente hoje aqui, que ela não está querendo me obedecer, mas tudo bem. Peraí. Gente, só um minutinho. Problemas técnicos aqui. Agora voltei. Beleza? Aí a gente falou da Igreja de Cristo, comunidade local, ministérios. E esses ministérios, eles servem para quê? Dentro de uma comunidade. Para edificação daquela comunidade, para que haja salvação, novas pessoas. Bom, aqui eu apresentei para vocês, basicamente, aí alguns dos ministérios, ainda estava até faltando. Teve gente que ainda falou mais, né? Mas a gente falou um pouco dos ministérios que a nossa igreja tem. E aqui está um em destaque, que é o que a gente vai falar bastante hoje, que são as células. Célula e discipulado, né? A gente vai falar dos dois hoje. Então vamos lá. Opa, deu um spoiler. Então, o que é célula? Em primeiro lugar, né? Por que a gente dá esse nome para este pequeno grupo, não é verdade? A gente sabe que as células são pequenos grupos que se reúnem, né? Nas casas, enfim. Hoje, por conta da pandemia, a gente sabe que isso também não está necessariamente seguindo esta regra, não necessariamente são nas casas, mas a gente sabe que hoje a gente tem as ferramentas online também, então algumas células ainda estão acontecendo assim. E a gente sabe que não tem problema, porque o princípio é que é o mais importante, né? Alguém saberia me dizer qual princípio, quais princípios da palavra de Deus estão por trás dessas reuniões nas células? Alguém já pode começar aí falando? Ninguém? Saíram todos para tomar água?
se eu não estou enganado, era alguma coisa relacionada a multiplicar, né? Isso. Obrigada, Matheus, por me deixar só aqui. Exatamente. Por trás das células está o princípio de multiplicação, mas ainda antes da multiplicação, a gente sabe que a célula ela é um instrumento de comunhão, né, de fortalecimento ali dos laços da comunidade, né, uma coisa mais íntima, mais específica, para que sim haja um crescimento e, portanto, uma consequente multiplicação. Quando a gente fala de célula biologicamente falando, não sei se todos sabiam disso, mas a célula ela é a menor unidade estrutural e funcional básica do ser vivo. Ela é considerada a menor porção de uma matéria viva. Então, assim, pega o corpo humano. Qual que é a menor partícula que você vai encontrar no corpo humano? É uma célula. Uma planta. Qual que é a menor partícula que você encontra numa planta? É uma célula, tá? Então, assim, nós somos constituídos de células. E aí, quando a gente fala que a igreja é o corpo de Cristo, né? E que aí esse corpo tem muitos membros, entendendo que esses muitos membros são essas comunidades que estão espalhadas aí ao redor do mundo, então a gente pode falar que dentro desses membros a gente tem pequenas células, pequenos organismos vivos, isso é importante, né, que compõem esse corpo, esse todo grande, certo? Então, beleza, vamos seguir aqui. Legal. Então, como eu pedi para vocês terem Bíblia, caneta e papel na mão, eu já vou pedir para 3 pessoas abrirem aí. Uma em Romanos 16:5, a outra em Filemon, versículo 2 e 3, e a outra em 1 Coríntios 16:19. Por favor, não deixem a professora aqui sozinha. Abram a Bíblia, abram o microfone, leiam aí pra gente. Quem puder, por favor. Romanos 16:5 primeiro. Queria mostrar para vocês que essa ideia da célula, vocês com certeza já sabem disso, mas não custa relembrar. Ela não é uma coisa nova, né? Já está na Bíblia, já existiam células há muito mais tempo do que o que a gente imagina, né? Lá na igreja primitiva, as primeiras igrejas que começaram a aparecer, elas começaram como? De pequenas reuniões nas casas das pessoas, né? Alguém já pode ler para mim Romanos 16:5? Sim, peraí. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, acho que é isso, que É foi o isso primeiro mesmo. convertido a Cristo na província da Ásia. Isso. Obrigada, Matheus. Então aí, ó, saúdem a igreja que se reúne na casa. Então não era no templo, era uma igreja que se reunia na casa, né? Na casa de alguém. Alguém aí achou Filemon? Filemon é um livro que a gente, assim, não é Achei. tão comumente citado, mas pode ler para mim, irmão Valdecir, os versículos 2 e 3. Só tem um capítulo. Isso, 2 e 3. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, a igreja que se reúne com vocês em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Legal. Alguém achou 1 Coríntios 16, versículo 19? Pode ler? Eu posso ler. Obrigada, Di. 1 Coríntios 16, 19, né? Isso. As igrejas da província da Ásia enviaram-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor. E também a igreja que se reúne na casa deles. Legal. Então, aqui são só alguns exemplos para mostrar para vocês que célula não tinha esse nome, mas já existe, não é uma ideia nova, não é uma estratégia que surgiu aqui nos tempos modernos. A gente vê que na Bíblia, ali, quando surgiram as primeiras igrejas, né, já se fazia dessa forma. Começava-se com pequenas reuniões nas casas, até que isso crescia, né, alcançava uma dimensão maior, então criavam-se ali as primeiras congregações. Bom, vamos lá, vamos prosseguir aqui.
que a gente encontra numa célula dentro de uma casa, né? Qual que é a diferença de quando você está num culto que tem a estrutura ali física do templo, né? Com os instrumentos, e aqui sempre dizendo que não tem um que é mais importante que o outro. Na verdade, eles se complementam, né? São papéis diferentes, mas quando a gente está numa célula, numa casa, e aí vamos deixar aqui em parênteses a questão da célula online, que a gente aborda um pouquinho mais para frente, mas a célula na casa, o que a gente encontra, né? Quais são as características de uma célula dentro de uma casa? Aqui eu coloquei algumas, né? Acolhimento, intimidade, amor, cuidado, comunhão. O que vocês mais diriam que é característica de uma célula dentro de uma casa? A participação das pessoas, né? No meio do culto, ninguém vai falar, mas o que quer dizer isso, tal? Ou fazer algum comentário acrescentando o que está sendo falado. Então, existe uma interação maior das pessoas. Perfeito. Isso que a Vera falou é bem importante, porque assim, nós temos dúvidas. Não significa que porque tá todo mundo ali ouvindo o sermão, balançando a cabeça, que todo mundo entendeu, na verdade. Mas não há espaço ali, o ambiente nem é propício para isso, né? Não tem como levantar a mão e falar, Vera, isso aí que você falou eu não entendi, repete por favor. Ou o que quer dizer esse versículo que você leu? Não tem como. Né? Mas dentro da célula isso já é possível, porque até a intenção da célula, eu diria que é fazer a digestão, né? Vamos dizer que no domingo a gente recebe aquele alimento ali e na célula a gente vai fazer aquela digestão, vai extrair, né, todas as minúcias daquilo que está sendo ministrado, né? Até por isso, não que seja também uma regra, mas é muito comum a gente ver que na célula a gente aborda um trecho ou uma continuação do que foi ministrado no domingo, né? É claro que eu falo que não é uma regra, porque às vezes a gente também vai perceber na célula necessidades específicas. E isso também é muito precioso. As pessoas que estão participando ali naquela célula, né, vão manifestar questões que são específicas e que vai diferir de uma célula para outra. Uma célula que tem, por exemplo, mais adolescentes, né, a curiosidade deles, os dilemas até de vida que eles enfrentam, é diferente de uma célula em que a gente tem mais pessoas casadas, pessoas que já têm filhos, né? A gente sabe disso. E tudo que eu tô falando é chovendo molhado, porque, na verdade, eu até fiquei pensando assim, né? Eu precisaria ser ensinada por vocês, mas eu venho compartilhar até, assim, da minha vivência, da minha experiência como alguém que participou de uma célula e que foi ganha, né, através dessa experiência. Então, basicamente isso que eu quero compartilhar hoje. E também para que a gente tenha isso muito bem como eu posso falar, bem resolvido, bem solidificado no nosso coração, porque nós vamos trazer pessoas novas, né? Também a gente vai ver que o objetivo é que sempre haja gente nova nas células, né? E quando essas pessoas começarem a chegar, é importante que a gente saiba também explicar alguns porquês, né? Diferenciar algumas coisas, enfim, saber passar o que nos foi transmitido, certo? E, bem, legal, a Vera citou aqui da questão de poder abordar com mais detalhes, né, o que foi ministrado. Aqui eu coloquei do que é composto, o que é feita uma célula, né? Então, a gente tem aqui o líder de célula, basicamente, né? Ou líderes, pode ser um casal, pode ser uma pessoa solteira, enfim. A gente tem normalmente um auxiliar ou auxiliares, geralmente são aquelas pessoas que já estão caminhando ali há um tempo, que numa eventual multiplicação podem ser os próximos líderes, né? E, gente, se eu estiver até falando alguma besteira que vocês podem me corrigir, tá? Mas estou aqui também aprendendo junto. Mas temos os integrantes, que são os membros mesmo, que já frequentam a célula e que já estão ali, vamos falar assim, fidelizados. Ah, eu vou falar dele, Di. Tem um tópico só para ele, para o anfitrião, não esqueci dele não.
E a gente tem aqui, mas obrigada por apontar, tem um tópico para falar só dele. E a gente tem aqui que eu coloquei com letras garrafais visitantes, né? Porque o principal objetivo da célula é trazer pessoas novas. Então, assim, a gente sabe que muitas vezes é um pouco difícil de você. Não é que é difícil, mas às vezes você vai ter muito mais facilidade para convidar alguém para ir numa reunião mais íntima. A ideia seria essa, né? Estar com seus amigos, né? Enfim, um bate-papo ali com menos pessoas, uma coisa mais descontraída, do que de repente você convidar para um culto. É claro que isso depende de mil fatores. Eu não estou querendo aqui também colocar Deus numa caixinha, porque o Senhor faz da forma como Ele quer, né? Não tem uma receita de bolo quando se trata de salvação, de evangelismo. A gente sabe que cada vida é uma história, mas nós, como filhos de Deus, a gente tem feito a nossa parte, que é pensar em maneiras, né? De que a gente possa abordar as pessoas e trazê-las para perto do Evangelho, né? Proporcionar um ambiente de salvação e, acima de tudo, um ambiente de clareza, né? Porque, não sei vocês, mas eu venho de a minha recordação, assim, de infância, era muito assim, daqueles grandes apelos, né? Quem quer aceitar Jesus? Aceita Jesus, salve a sua alma, livre-se do inferno. E aí aquela coisa bem emotiva, eu lembro de coisas, de cenas assim, né? E aí as pessoas assim chorando muito, e eu aceito e tal, eu quero Jesus. Só que depois eu não lembro de ver essas pessoas com frequência na igreja depois daquele apelo. E aí eu não sei para onde essas pessoas iam, né? Mas a gente vê que na célula você consegue ter um, um controle bom, é claro, não é no sentido de manipular nem nada. Você consegue acompanhar as pessoas muito mais de perto. Você consegue saber, tipo, numa reunião que tem mais de 100 pessoas, fica difícil de saber quem veio e quem não veio, né? Mas numa reunião que tem 12, por exemplo, você consegue saber quem tá vindo, quem não tá, quem tá firme, quem não tá, né? Se a pessoa até mesmo ficou chateada, muitas vezes a Vera com certeza vai ter vai ter muitas histórias a respeito disso, que a gente acaba até aprendendo a ler o jeito das pessoas mesmo, né? No sentido de olhar o jeito que a pessoa fala, se ela está entendendo mesmo ou não, né? Então, tudo isso a gente vai conseguindo ler através do quê? De um relacionamento, de intimidade, do caminhar juntos, né? Então, nesse sentido que é muito importante que a gente tenha, assim, a nossa intimidade, a nossa comunhão muito bem consolidada, mas a ideia é que a célula não vire um grupo fechado. Não é para ser um clubinho super legal, né? Que tem ali eu e meus irmãos de sempre e que a gente fica ali para sempre falando de Jesus até ele voltar. Não. A ideia é que a gente se fortaleça uns aos outros em comunhão, mas para que isso vire o quê? Força para ganhar novas pessoas, né? Então eu chego na célula ali com a minha vida toda complicada, toda bagunçada, né? Começo a caminhar ali na célula da Vera. Poder da Graça, Vera, é o nome da célula de vocês? Eu esqueci. Isso mesmo. Começa a caminhar ali no Poder da Graça, né? Começa a fazer amizade com as pessoas, vou crescendo, vou amadurecendo, Jesus vai limpando a sujeira, vou confessando os pecados, e chega um ponto que a Bruna, que estava ali com aquela vida toda bagunçada, começa a ter vitória sobre o pecado e começa a querer compartilhar com outras pessoas aquilo que ela recebeu, aquilo que ela está vivendo. Consegue entender que é um processo natural? Pelo menos deveria ser? Tô indo muito rápido, gente. Se tiver também, me falem. Eu tô empolgada, que eu gosto muito de falar de célula e de discipulado, mas por favor, me deem um sinal aí, tá? Bacana. A Edilane, minha querida. Não, chegamos na parte. Edilane pontuou aqui, então, sobre essa figura que é muito importante mesmo. Não dá para ter célula numa casa sem um anfitrião, né?
E esse anfitrião é a pessoa que de fato, efetivamente recebe a célula, ou seja, de novo, tá? Colocando aqui à parte a situação que nós estamos vivendo atualmente, da célula online. Quero falar da célula na estrutura de como ela era mesmo, nas casas, né? E eu queria falar de um dom, uma característica que a palavra de Deus nos incentiva e que a gente fala até pouco. Não é que fala pouco, mas eu acho que, não sei, às vezes até lendo, não sei se para vocês também é assim, mas quando eu passava pelos textos e eu lia isso, não me parecia uma coisa tão importante para eu aprender, para eu praticar, que é a hospitalidade, né? Até porque eu sempre achei que eu era uma pessoa hospitaleira. Até algumas situações acontecerem, o Espírito Santo fala, tá vendo como precisa melhorar? Você não é tanto quanto pensava, né? Prática da hospitalidade. Por favor, eu gostaria que alguém lesse Hebreus 13, versículo 2 e 2 Samuel 6, versículo 12. Enquanto isso, eu vou ver os comentários aqui do Marcelo, que eu vi que ele está super participativo aqui no chat. As igrejas em células têm como característica principal a formação de discípulos, baseado na vida de Jesus, que formou 12 discípulos, os quais 11 foram comissionados e prosseguiram na formação de outros discípulos. Toda igreja, toda casa é uma igreja, todo crente é um ministro. Legal. A Edilane falou também sobre saber a linguagem de amor de cada um. Isso mesmo, a formação do ministro acontece nas células, o evangelismo é feito através das células. Legal, Marcelo. Obrigada pela sua participação. Bom, alguém achou aí Hebreus 13 para ler pra gente? 13, 2. Vamos ler. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Uau! Alguém aqui, se eu falasse assim para vocês, quem quer receber um mistério de Deus aí, um anjo entrar na sua casa e trazer umas revelações do céu, contar para você um monte de coisa que Deus está planejando a seu respeito? Quem gostaria? Eu gostaria. Acharia maravilhoso, né? A Bíblia encoraja isso. Quem foi essa pessoa? Alguém se lembra? Quem foi essa pessoa que, sem saber, recebeu anjos dentro da sua casa? Alguém sabe quem foi? Temos esse caso na Bíblia. Lembra Foi de Ló? Ló. Não foi Ló? Ló também. E Também eu lembra tenho mais também de algum. Abraão, que Abraão, na verdade, Abraão, né? o próprio Deus, né, na sua tenda ali para falar com ele sobre o nascimento do seu filho. Meu áudio tá cortando para vocês? Aqui deu uma travada. E José, né? E isso, José, um anjo apareceu para ele, né, em sonho. Mas eu falo de Abraão e de Ló também, mas Abraão ainda mais especificamente, porque Abraão é bem interessante o caso. Depois, se vocês até puderem ler novamente essa passagem bíblica, é muito interessante, porque ele não sabia quem eram aqueles homens que apareceram. Ele simplesmente tinha um coração tão voltado para servir que ele foi correndo, ele mandou a mulher preparar um guisado, ele nem sabia que aqueles homens estavam ali para abençoá-lo, para confirmar uma promessa de Deus a respeito do nascimento do seu filho, né? Então, olha só, a Bíblia nos encoraja a praticar a hospitalidade. O que está dizendo vamos pegar assim, né? Vamos esmiuçar. O que esse versículo está falando nas entrelinhas? Que existe bênção na hospitalidade. Existem recompensas preciosas da parte de Deus quando nós abrimos a nossa casa, quando nós abrimos parte da nossa intimidade por amor a pessoas, por amor a vidas. E isso é uma coisa que eu tenho vivido na prática. Faz alguns meses, né, que a gente aqui começou a receber a célula na nossa casa. A célula estava acontecendo até então na igreja, ficou online por um tempo, né? E durante a pandemia, quando retornou presencial, a gente estava sem uma casa,
ficou na igreja por um tempo e agora passou para minha casa aqui. E eu quero até contar um testemunho, aproveitar, né? Para falar mesmo que existem inúmeras recompensas e grande é a misericórdia do Senhor. Porque quando eu e o Marco, assim, começamos a construir essa casa, a gente orava aqui, né? Infelizmente, até por conta da pandemia, não pude convidar todos ainda para vir conhecer a minha casinha, mas é um lugar que eu gosto muito. Cada cantinho aqui tem um significado muito especial para mim. A Vera, eu lembro que a Vera recebeu fotos da minha cozinha sendo montada, né, Vera? Vera, olha isso! Como Deus é bom, agora eu tenho cozinha. E aí chegava alguma coisa, mandava foto para outra pessoa. Então, cada pedacinho mesmo dessa construção tem um significado muito especial para mim. E eu lembro que eu e meu esposo, a gente orava aqui quando era tudo... Só tava no concreto aqui, não tinha nem parede direito. A gente vinha aqui orar na construção e a gente sempre falava que era uma casa para receber pessoas, que era uma casa para que houvesse uma célula. E quando até veio a pandemia, né, a gente falou, puxa vida, talvez não vai ser como a gente imaginava, né? E eu, quando me mudei para cá, eu não sei, eu nunca tinha reparado nisso, mas quando eu me mudei para cá, eu comecei a ter vários problemas com vizinhos aqui, com som muito alto mesmo, assim, a ponto de eu já ter tido crise nervosa no fim de semana, eu estar cansada, estressada, querer dormir, não conseguir, não ter horário, os vizinhos, assim, ligarem o som, tipo, 8 da noite, bem alto mesmo, de vibrar a janela, sabe? De eu não ouvir a minha própria TV e ir, assim, madrugada fora, até de manhã, sem noção nenhuma. E chegou num ponto, assim, que eu e meu esposo, a gente começou a se sentir desconfortáveis de trazer pessoas aqui por causa desse barulho. Porque a gente ficava envergonhado de vir alguém aqui e a gente não conseguia nem conversar com a pessoa por causa do barulho do vizinho, né? E foi uma situação assim que quando propuseram para nós a questão da célula, era uma questão de logística mesmo, né? Tem os nossos líderes, que são a Michelle e o Henrique, só que a casa deles é fora de mão para a maioria das pessoas que frequentam a célula, né? Então, como o nosso objetivo é facilitar a vida das pessoas, não faria sentido, né? Levar a célula para um lugar de mais difícil acesso. E quando eles nos colocaram esse desafio, eu me lembro bem que a gente falou que a única ressalva era a questão desse som com esse vizinho. E eles falaram assim, não, mas a gente vai orar e Deus vai intervir nessa situação, porque Ele tem interesse, né, de manter a célula. E, gente, para a glória de Deus, assim, eu tenho os dias de maior tranquilidade, de silêncio, de paz, eu tenho vivido desde que a célula veio para minha casa. A guarda municipal, que nem lembrava que essa rua aqui existia, passa aqui agora direto. E assim, a gente nunca precisou se meter em nenhuma confusão, a gente nunca precisou se desentender com o vizinho, só mesmo a oração aqui dos irmãos da célula e a gente também, né, acho que por querer mesmo que a célula continuasse, eu e meu esposo, a gente intensificou a oração nesse sentido também. E o Senhor tem operado neste lugar. E eu quero crer que não será apenas uma questão de um incômodo que eu me livrei, mas que vai resultar ainda em salvação dessas pessoas, né? Cada passo de uma vez. Mas essa é a minha oração, esse é o desejo do meu coração. Então, eu tô contando esse testemunho para vocês e poderia contar outros, assim, de várias bênçãos que a gente tem recebido em poucos meses que a gente decidiu dar esse passo de abrir a nossa casa, né? E com certeza tem pessoas aqui que eu tô falando e que já foram e que são anfitriões de célula e que também com certeza têm histórias e histórias para compartilhar, né? Mas eu queria deixar esse testemunho para que a gente tenha o nosso coração sensível a isso. Até mesmo hoje você pode falar assim, eu não tenho uma célula para receber na minha casa. Mas muitas vezes você vai abrir sua casa para receber alguém, para ouvir alguém desabafar, né? Você vai abrir sua casa para oferecer um almoço para uma família que está precisando. Eu não sei, mas a palavra de Deus fala que a gente deve praticar a hospitalidade, né? E que há recompensa nisso, porque está falando ali, muitos
sem saber, receberam até anjos dentro de casa e, né, foram abençoados por isso. Alguém pode ler agora, então, esse segundo texto, que é 2 Samuel 6,12? Por gentileza. Pode ser? Pode, por favor. E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Isso. Por que eu coloquei esse texto? Aí não tá falando de uma reunião de pessoas, tá falando da arca, né? Vocês devem se lembrar dessa história também. O rei Davi estava transportando a arca ali com os sacerdotes, né? Mas eles estavam transportando a arca de uma maneira indevida, né? A palavra de Deus lá em Levítico, em Êxodo, os livros ali da lei, né? Ela deixava muito claro qual era a maneira correta de se transportar a arca. E eles estavam, né, levando a arca ali numa carroça com bois. Não era essa a maneira que ela deveria ser transportada. O que que aconteceu? Quando a roda ali da carroça emperrou num buraco, né? A, a arca ia cair. O Zá, que era um rapaz ali, né? Foi tentar impedir com uma boa intenção, colocar a mão para que a arca não caísse. E ele o quê? Morreu. Todo mundo ficou super assustado com isso, com esse episódio. E desistiram de levar a arca para Jerusalém, para a cidade de Davi. Deixaram a arca ali no meio do caminho, na casa desse senhor aí, Obed-edom. Só que o que acontece? A casa desse homem começou a ser extremamente abençoada por causa da arca, e o rei reconheceu que era por isso, né? Então, o que eu quero trazer com essa história, com essa ilustração? A arca era o símbolo da presença de Deus, né? E quantas arcas, né, a Bíblia relata? A arca de Noé também era o símbolo de salvação, né? Onde a presença de Deus está, ao quê? A santidade, a remissão de pecados, a salvação. A arca representa tudo isso, né? Representa a separação de um povo que foi chamado para ser povo desse Deus. Então, quando a gente abre a nossa casa para receber uma célula, é como se a gente estivesse abrindo para receber essa arca, né? Porque a gente está dizendo, olha Deus, aqui é o lugar da sua presença se manifestar, não apenas na esfera familiar íntima, mas de se manifestar na vida de outras pessoas. Eu quero facilitar o ambiente para que outras pessoas te conheçam, né? A palavra diz que quando Jesus nasceu, quando Maria foi dar à luz, não tinha lugar. Não tinha lugar para ele, então ele nasceu numa estrebaria, né? Mas nós, como crentes hoje, nós queremos dizer, aqui nós temos lugar. Nós queremos que a nossa casa seja o lugar de salvação na vida de outras pessoas. Amém? Tá dando para vocês entenderem? Alguém quer comentar alguma coisa? A gente tem aí 8 minutinhos antes de trocar o link. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso que eu tô falando? Não? Tô conseguindo encorajar vocês ou tô deixando vocês com mais medo? Gente, vamos então fazer o seguinte: a gente tem 8 minutos, acho que a gente já pode trocar de link, Paulo? Acho que o Paulo também não tá me ouvindo agora. Ah, tá, ele respondeu aqui, ok. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, só para não perder a linha de raciocínio, na segunda, agora nessa segunda parte da nossa aula, aí eu quero falar mais sobre o discipulado, então a gente já troca de sala, que aí já não corta o nosso raciocínio, ok? Vejo vocês no segundo link. Até já!
Ok, pessoal, vamos prosseguir aqui então. Agora eu dei jeito nessa apresentação aqui. Ficou claro, gente, que conversamos então na nossa primeira metade de aula? Sim. Legal. Muito clara. Peraí. Bruna Azevedo hoje não está se entendendo bem com tecnologia. Vamos lá, prosseguindo. Então, a gente falou das células, né, como a menor partícula viva, né, de um organismo, comparando isso com a realidade da igreja local, da comunidade. E agora eu quero conversar um pouquinho sobre discipulado. Então, aí pegando mais adentro, né, então mais específico ainda. Quero que vocês consigam ter essa visão geral, né, de onde a gente está querendo chegar aqui. Então, igreja, corpo de Cristo como um todo, né? Aí então, as comunidades locais, as igrejas locais, dentro da comunidade local, ministérios, dentro dos ministérios, células, dentro das células, discipulado. E eu sei que discipulado acaba sendo um tema que acaba sendo um tema assim que gera algumas questões, muitas pessoas às vezes têm certas dúvidas, né? A minha intenção aqui não é de maneira nenhuma falar de uma questão como uma obrigação, como uma regra, eu quero mostrar o que a palavra diz, né? Muitas pessoas, e aí eu não estou falando da nossa comunidade, mas eu falo mais no aspecto geral. Eu lembro também que logo que eu tive o entendimento a respeito dessa visão de discipulado, eu ainda fazia parte de uma outra igreja, de uma outra comunidade,
E lá não tinham esse entendimento. E eu, na minha imaturidade, eu fui lá pedir para uma moça que eu considerava assim uma pessoa mais madura, né? Quer me discipular? Eu lembro que ela tomou um susto. É o quê? Cuidar de mim. Piorou, cuidar de mim, ela ficou mais assustada ainda, né? Onde já se viu isso? Não, e eu lembro bem da resposta até que eu recebi, que foi o seguinte: você não pode olhar para mim, você tem que olhar para Jesus. Se você olhar para mim, você vai se desanimar, então você tem que olhar para Cristo. E tô pegando essa ilustração para, claro, não para de maneira alguma falar mal dessa moça, porque depois eu fui entender que era uma questão que a própria igreja não conhecia, como que eu queria que ela, né, vivesse algo que nem a liderança estava ensinando, né? Mas eu tô dando esse exemplo para compartilhar com vocês, número 1. É muito preciosa a visão que a nossa igreja tem. Ponto final, de verdade. O que a gente tem, e até quando eu cheguei na Bethsaida, eu lembro que demorou até um tempo que eu falava assim: nossa, o que vocês têm aqui, o que vocês têm. Só que eu já era parte da igreja e eu falava como se eu não fosse, né? O que vocês têm aqui é muito legal, a visão de vocês, né? Não, agora é a minha visão também, porque eu também faço parte, né? Mas é muito preciosa essa visão que a nossa comunidade tem de cuidado mesmo individual de cada pessoa. Muitas igrejas não têm esse entendimento, não concordam necessariamente com isso. Não estamos aqui para questionar, mas estamos aqui para, como eu falei, olhar para a palavra de Deus, né? E ver o que a gente pode extrair dela. Qual que seria a vontade do Senhor, né? Bem, primeiro eu quero perguntar, vocês são pessoas muito experimentadas já no Evangelho, então queria que cada um, assim, com uma palavra mesmo, me dissesse o que é discipulado. Discipulado é alguma coisa, complete a frase. Quem se arrisca a ser o primeiro? Amor. Amor, que mais? Cuidado. Cuidado, que mais? Aprendizado. Aprendizado. Mais alguém? Tem uma palavra que a gente não gosta muito, mas ela faz parte também. Correção. É meio difícil às vezes quando vem, né? Mas faz parte. Exortação, né? Que significa chamar para perto, né? Exato. Legal. Gente, coloquei 2 versículos aqui que são chave para mim quando fala nesse tema. Não tem outro que vem no meu coração assim. Primeiro é Mateus 28, que eu acho que todo mundo, né? Diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até aqui não é uma dificuldade para ninguém entender. É uma ordem de Jesus mandando ir fazer discípulos e batizar. Beleza? A questão é a continuação desse versículo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Esse ensinando-os a guardar para mim, o momento que o discipulado de fato começa a acontecer. Porque quando a gente faz um discípulo, lembra da ilustração que eu dei do apelo? A pessoa vai lá, ela aceita Jesus, ela realmente quer, não é que ela está sendo falsa. Eu tô com um caso até na família. Eu gosto de contar experiências particulares porque eu acho que fica mais fácil de entender. Tô com um caso na minha família, uma parente nossa, né? Que ela tem muitos problemas com vício e ela já se batizou 2 vezes, tadinha. Né? A primeira vez ela se batizou no meio da pandemia, porque ela viu fechando tudo, fechando igreja, ela ficou muito apavorada, ela mesma disse isso, que ela achou que ela ia morrer sem salvação,
Então ela procurou a primeira igreja que ela achou, ela foi lá e batizou. E a segunda vez já foi fruto de uma maturidade um pouco maior, já lendo a Bíblia, entendendo melhor, e ela falou, não, agora eu quero me batizar porque eu estou fazendo um compromisso sério com Deus, né? Mas mesmo assim, a vida dela, né, dessa minha pessoa que é da minha família, tem sido uma luta para vencer o vício, né? E aí até uma conversa entre família que rola é assim, ela tá brincando com as coisas de Deus. Sinceramente, existem pessoas que de fato brincam com as coisas de Deus, mas não é porque é da minha família. Mas eu vejo nela a sinceridade quando ela fala que quer seguir Jesus. Só que a verdade é que ela tá sozinha. Não tem ninguém lá perto dela, é uma pessoa que mora num outro estado, é afastado de tudo e de todos, então para acompanhar é muito difícil. E a gente sabe que numa situação dessa, se não tem alguém ali, né, caminhando junto, ajudando, orando mesmo que seja, ensinando, fica um pouco mais difícil. A pessoa muitas vezes é tentada e desanima mesmo. Mas não que de fato ela seja uma pessoa que esteja brincando com Deus, né? Então o que eu quero dizer é, quando uma pessoa nasce de novo, é a melhor ilustração, né? Ela nasceu de novo, ela é um bebê na fé. Precisa de ensino, precisa de crescimento, precisa de instrução. E aqui eu queria deixar até uma coisa em aberto, que às vezes a gente pode se colocar num lugar assim, mas eu não tenho tempo de convertido suficiente para ensinar alguém. Só que, na verdade, o que você já sabe, que para você pode ser pouco, para outra pessoa já é muito. Então, todos nós, de alguma maneira, já podemos, sim, compartilhar a palavra e fazer discípulos, né? E esse ensino, ensinar a guardar todas as coisas, é uma responsabilidade. A nossa igreja, a nossa comunidade Betsaida, voltando, né, para a visão da igreja local, entende que é uma responsabilidade, que não basta só ganhar a pessoa para Cristo e deixar ela solta, mas que a gente precisa ensinar a guardar todas as coisas, como está escrito no texto aqui. Como que a gente ensina? Como que a gente vai? De que maneira? E aí, gente, uma coisa que eu até queria, não sei se eu falei disso na outra aula, mas uma coisa que eu queria até ressaltar aqui, que é a diferença entre princípio e método, né? Então, existem algumas coisas que até algumas denominações discordam, pode isso, não pode aquilo, deve fazer isso, não deve fazer. Existem coisas que são métodos. Então, por exemplo, a célula, apesar de eu ter mostrado na Bíblia, né, que existiam já reuniões em pequenos grupos, de certa forma não há um entendimento de que a célula é uma regra. Tem que existir células. Se a igreja não tem célula, a igreja está falhando com a palavra de Deus. Não necessariamente. Porque a igreja pode ter uma outra forma, pode ter uma outra maneira, um método mesmo, que funcione para aquela realidade, para agregar pessoas. Enfim, podem ser cultos, né? Podem ser reuniões com mais pessoas, enfim. Cada igreja, cada comunidade vai ter um método. Agora, o discipulado, a gente vê claramente que é uma ordenança do próprio Cristo, né? É claro que também, o discipulado com esse nome, né? Dessa maneira, eu preciso ter uma pessoa para quem eu falo tudo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Tem gente que chama de mentor, tem gente que chama de amigo especial, amigo líder, enfim. Mas a verdade é que a palavra está estabelecendo aqui um princípio, e o princípio a gente não pode negligenciar, né? A gente vai ver até porque uma coisa que o Senhor nos ensina é que a vida na igreja, a vida em comunidade, uns aos outros é que nos faz crescer. Então, não tem como a gente pensar, eu não consigo pensar numa vida entregue a Deus sem que esse coração esteja aberto de fato, né? Esteja acessível, inclusive em aliança com outras pessoas. Mas a gente vai falar um pouco disso, de como essas alianças devem se dar.
Beleza. Outro versículo que fala muito de discipulado para mim é esse aqui, que é Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Então, fala dessa coisa da gente ajudar o irmão com o fardo dele. E assim, não é porque, vou também usar o exemplo aqui, né? Porque a Edilane tem X anos de igreja que ela não precisa mais de alguém do lado dela, porque ela já se vira sozinha, já é uma crente madura. Não, todos nós, né? Em algum momento precisamos de alguém que nos ajude a suportar o fardo, né? Que nos ajude na caminhada da fé. E isso nos edifica, isso nos faz crescer. E mais do que isso, isso provoca em nós um sentimento de eu preciso fazer isso por alguém também. Quando eu ver alguém passando pela mesma situação, eu também quero ajudar essa pessoa a levar o fardo dela, né? Então isso vai gerando uma cooperação mútua, que a Bíblia fala disso, né? De um para com o outro. Legal. Vamos lá. Aqui minha pergunta: quais discipulados da Bíblia você consegue lembrar? E aí, olha só que legal. Esse princípio que a gente está falando e que a gente vê uma ordem de Cristo no Novo Testamento, ele já aparece em figuras também do Antigo Testamento. Tem um texto da Bíblia que fala que a lei é a sombra de bens vindouros, né? Então, tudo que está no Antigo Testamento, que meio que a gente não... Às vezes parece que não dá para entender muito bem por que foi daquele jeito, o Novo Testamento explica, né? Então, até no Velho Testamento, a gente vê umas figuras de discipulado acontecendo, né? Em que uma pessoa mais madura ajuda a outra. Ó, a Edilane já citou aqui, Moisés e o sogro Jetro. Exatamente. Jetro foi lá um belo dia, Moisés era aquele libertador do povo de Israel, a gente sabe, mas ele estava precisando de uma direção numa coisa que era até simples, mas que ele não estava conseguindo enxergar. Então, olha aí um outro papel muito importante, né, da gente ter o nosso discipulado. Às vezes uma coisa que para você tá muito difícil, você não consegue ver, esse líder, esse discipulador, ele te ajuda a ver. Então, Jetro vai lá e fala para Moisés, coloca chefes, né, para pequenos grupos, para decidirem questões menores. E só as questões mais graves eles trazem para você. Puxa, isso aí foi um adianto de vida, porque Moisés passava o dia, né, julgando causas do povo. A Vera citou aqui Moisés e Josué, que de fato a gente também vê que a função do discipulado é de você também preparar um sucessor, né? Alguém que vai continuar a obra depois de você. Profeta Samuel e Davi, a Edilane colocou. Teve mais uma pessoa que discipulou Davi. Alguém sabe? O discipulado mais doido que a Bíblia já, na minha opinião, já relatou. Alguém sabe? Natan também, mas teve um outro. O rei Saul. Aí você pode falar para mim, nossa, mas Saul foi discipulador de Davi? De uma maneira indireta, sim, porque Davi era o próximo rei, né? E ele estava debaixo da autoridade de Saul, tanto é que ele nunca ousou fazer algo contra esse rei, mesmo tendo uma promessa de Deus de que ele seria o próximo rei, né? E isso fala de um princípio muito profundo que está intrínseco ao discipulado, que é a obediência e a submissão. Mas assim, eu quero deixar claro que não é uma obediência à pessoa, é uma obediência à palavra de Deus que está sobre aquela pessoa. Às vezes tem coisas que a gente fala que pode parecer loucura mesmo, mas a Bíblia fala, né, que a verdade de Deus ela é loucura para os homens, né? Então, se a gente tentar racionalizar, parece que não faz sentido, mas pela palavra a gente vê que é real. Então, muitas vezes, até quando você não concorda com a sua liderança, mas você escolhe se submeter, não falar mal, não sair denegrindo, né? Você escolhe, orar e falar, então eu entrego para o Senhor essa causa, eu não concordo, né? O Senhor
faz questão de prosperar a vida da pessoa que é obediente, a vida da pessoa que é submissa, mas, de novo, reforçando, submisso segundo a palavra de Deus. Vocês estão falando várias pessoas aqui, deixa eu ver. Ruth e Noemi, isso mesmo. Eli e Samuel também. O pequeno Samuel, né, que era uma criancinha, até uma coisa nada a ver, assim, né, nada a ver com o tema. Mas essa história de Samuel, eu gosto muito que ela fala assim, né, Samuel servia no templo, mas ainda não conhecia o Senhor, né, e Deus fala com Samuel quando ele era ainda criança, né, então é uma coisa muito legal de se pensar que a gente não precisa crescer para ouvir a voz de Deus, né? As crianças podem ouvir o Senhor. Eu acho muito legal essa visão do Bet Kids, por exemplo, né? De proporcionar experiências com Deus para as crianças, né? Muito legal. Deixa eu ver, tem mais comentários aqui. Esse relacionamento da postura de Davi com Saul tem revelações tremendas da parte de Deus. Tem muitas. Inclusive, eu acredito que Davi, assim, ele foi muito mais honrado mesmo por ele não ter colocado a mão, deixado Deus fazer, né? Muitas vezes a gente tem uma promessa de Deus, só que a gente se antecipa, a gente já quer fazer as coisas do nosso jeito. E aí, quando a gente quer fazer do nosso jeito, Deus não pode pôr a mão dele, né? Porque não dá para ter duas autoridades, né? Ou é a autoridade de Deus ou é a nossa, né? Então, essa lição de Saul e Davi realmente ensina muito. Bom, vocês falaram de vários, né? E eu dou os parabéns. Elias e Eliseu também é uma história muito linda. Eliseu fala para Elias assim, né? Eu quero porção dobrada do seu espírito, do espírito que é em ti, né? E aí Elias fala, então se você me vê na hora que eu subir lá para o céu, né? Vai ser feito como você está querendo. E aí, se você conta na Bíblia, né, o número de milagres que Elias realizou e o número de milagres que Eliseu realizou, contando o último, que ele estava já até morto, mas alguém ressuscitou porque caiu em cima do túmulo dele, dá exatamente o dobro. Se eu não me engano, são 6 e 12. Depois conta lá para você ver. É muito interessante, né? Que a palavra de Deus não volta vazia, não falha. Bom, em todas essas histórias, a gente vê, em primeiro lugar, um princípio sendo estabelecido por Deus para quê? Para edificação. Sim, Marcelo, Jesus e os 12 também, com certeza, né? A gente falou de alguns do Antigo Testamento aqui para mostrar que já era algo que existia, já era uma sombra que acontecia, mas de fato isso vem ser estabelecido e consolidado mesmo com a figura de Jesus e os seus 12 discípulos. Exatamente. Bom, aí eu coloquei aqui lugar de edificação, né? Então, citei esse texto de Hebreus que fala assim: obedecei a vossos pastores. Tem versões que vão dizer vossos guias espirituais, tem versões que vão dizer vossos líderes. Tudo a mesma figura, a figura de alguém que está ali acima de você, mas no sentido de que zela pela sua vida, né? Como realmente um pai, uma mãe espiritual, né? Então, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, eu como discípula, eu preciso pensar que a vida do meu líder precisa ser o quê? Alegre. Então, assim, pensando no seu discipulador, será que ele se alegra quando ele pensa em você? Ou ele fica angustiado, tipo, ai, tá dando trabalho. Né? A palavra diz que a gente tem que se sujeitar à nossa liderança, né? Para que eles façam isso por nós com alegria e não com tristeza, com pesar, né? Nós temos que facilitar a vida dos nossos líderes, né? E essa obediência, como eu falei, não é uma obediência cega à pessoa, né? Mas é uma obediência a um princípio da palavra de Deus. Isso é muito importante. Quando a gente obedece, a gente cresce, a gente ganha autonomia, ganha força, né? E vamos cada vez mais do que amadurecendo, né? Nos princípios da palavra de Deus, tendo até mesmo vitória, né? Sobre situações específicas da nossa vida. Quando a gente fala no discipulado,
A gente falou aqui que a célula já vê um pequeno grupo de pessoas com necessidades específicas. Quando eu falo de um discipulado individual, eu falo de uma necessidade ultra mega específica, né? É o momento em que a Bruna vai sentar com a líder dela e vai falar das questões da Bruna, né? As tentações que tem, até mesmo situações que está com dificuldade de vencer, de trabalhar, né? Não se trata de uma dependência, até por algum momento, assim, a gente pode pensar, então, é como se fosse terceirizar minha relação com Deus. Não, pelo contrário, né? O discipulado, ele serve para potencializar a sua relação com Deus. Então, mas é preciso reconhecer que Deus não chamou a gente para andar sozinhos, né? Então, muitas vezes a gente está ali abafando o nosso coração, retendo um monte de coisas pequenas até, mas que quando acontece às vezes uma mínima e a gente já está com aquele coração pesado, desanima, né? Faz o barquinho ali naufragar. Então, para que isso não aconteça, a Bíblia já diz o que temos que fazer. Temos que caminhar juntos, temos que um cuidar do outro, temos que ensinar todas as coisas uns aos outros, né? Bom, vamos lá, seguindo aqui. De novo, meu mouse aqui não está querendo me obedecer hoje. Coloquei aqui que discipulado é lugar de confissão. E aí esse texto que fala de confessar vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis ou para que sejais curados, né? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, aqui reforçando a ideia de que quando você confessa a Deus, claro, em primeiro lugar, mas muitas vezes é quando você abre a boca e fala para alguém, para um semelhante seu, para um irmão em Cristo que vai orar por você, que vai interceder por você, é que a cura vem, né? Porque quando você fala só com Deus, às vezes até aquela situação parece que, bom, ninguém tá vendo, eu fiz de novo. Aí você sofre com aquilo, pede perdão para Deus, mas não consegue vencer, porque tá faltando confissão, tá faltando abrir o coração, né? Pedro, quando, por exemplo, ele fala para Jesus, Jesus fala que vai morrer, e aí Pedro fala, não, de maneira nenhuma, Senhor, né? Misericórdia. E aí Jesus repreende Pedro e fala, para trás de mim, Satanás, né? Com certeza Pedro aprendeu ali uma lição preciosa, que apesar de estar caminhando com Cristo, se a gente não vigiar, a gente pode dar lugar ao inimigo, né? Para o inimigo usar a nossa boca, usar as nossas vontades. E ele só aprendeu isso pela espontaneidade de falar, né? Porque abriu o coração, porque disse o que estava pensando. E o Senhor pôde corrigi-lo naquela hora, né? Bem, coloquei aqui que também discipulado é um lugar de perdão. Quero encerrar com esse último tópico, porque, gente, relacionar com pessoas implica em falhas dos dois lados. Tanto você, quando está discipulando, investindo em alguém, quanto quando você está sendo discipulado por alguém, né? Isso pode acontecer, vai acontecer, na verdade, é uma garantia, porque nós não somos perfeitos, não é verdade? Então, a palavra de Deus nos ensina a perdoar uns aos outros. Se o seu líder falhou com você de alguma maneira, isso não é um motivo para você desistir do discipulado, para você não acreditar mais no discipulado, porque o discipulado é um princípio da palavra e a palavra de Deus permanecerá para sempre, né? Então, aquilo que o Senhor estabeleceu é para sempre. Então, o que eu quero dizer é, a palavra é infalível. Nós podemos falhar, porque estamos todos aprendendo. E eu, assim, gostaria de deixar essa última mensagem, assim, de que a gente fosse até mais complacentes uns com os outros, né? Porque às vezes principalmente quando é o líder, né? Então vamos supor, a Vera é minha líder e de repente lá ela falou uma coisa que eu interpretei mal, não gostei, fiquei triste. E aí eu falo, nossa, mas a minha líder falou algo assim pra mim. Não, peraí. Tem um ser humano ali. E às vezes, na verdade, não é nem que ela falou algo de mal, mas fui eu que estou interpretando errado.
Muitas vezes a gente já está tão sensibilizado com algumas coisas da vida que também a gente não aceita ser corrigido, né? Ser tratado. Tem que entender que muitas vezes o discipulador vai colocar o dedo em algumas feridas e que vai ser incômodo. Ser transparente, abrir o coração, nem sempre é uma coisa confortável de se fazer. Eu já passei muitos momentos constrangedores, verdadeiramente, mas esse constrangimento traz cura, né? Porque a gente até, eu brinco assim, né? Eu lembro do tamanho da vergonha que eu passei, que eu acho que eu nunca mais quero passar na minha vida. E brincadeiras à parte, o Senhor colocou essa ordenança para quê? Para que vivamos sendo curados e restaurados e santificados. A palavra de Deus fala que no casamento, né, um é instrumento de santificação para o outro. É melhor serem dois do que um, né? E esse princípio ele se aplica também de uma maneira diferente, claro, mas no sentido de quando duas pessoas caminham juntas, uma santifica a outra, uma aperfeiçoa a outra, né? Quando elas caminham juntas, com a palavra de Deus como base, como fundamento. Isso é primordial. E a nossa igreja entende isso. Por isso a nossa igreja continua insistindo, né? E batendo nessa tecla de sim, continuamos acreditando no discipulado. Como o discipulado deve acontecer, até é um tópico que faltou, que eu quero só abordar ele na próxima aula, para não estender muito mais. Fica uma coisa entre as partes, precisa ser uma coisa leve, mas acima de tudo, precisa ter alguém para quem a gente abre o coração. Precisa ter alguém também que a gente vai suportar as falhas dessa pessoa e que essa pessoa vai suportar as nossas, vai orar pela gente, né? E eu digo mais, os verdadeiros relacionamentos, eles só amadurecem e só criam raízes quando eles passam por conflitos. Isso é verdade, né? Então, queria encorajar, não sei se alguém talvez teria alguma experiência tanto positiva ou talvez até negativa a respeito disso, mas eu queria terminar com essa palavra de que a nossa expectativa jamais pode estar no ser humano. Ela continua em Deus acima de tudo e no Deus que está nos formando enquanto nós nos relacionamos como igreja, né? Então que nós precisamos ser maduros para isso e não virarmos aqueles crentes gordos também espiritualmente, né? Que recebe e não transmite nada. Então, de tudo que nós temos recebido, queria encorajar mesmo que nós possamos transmitir isso, levar para frente. Um dia alguém abriu uma casa para você entrar e participar de uma célula, né? Um dia alguém abriu o coração, abriu a sua intimidade para ouvir você, para receber suas dores, e que isso esteja no nosso coração, né? De eu também preciso fazer isso por alguém. Amém? Gente, vou encerrar por aqui. Semana que vem a gente finaliza. Eu vou ainda abordar só um pedacinho que faltou, mas eu não quero me estender. E queria realmente... hoje não vou dar nenhum desafio, nenhum dever de casa, mas só queria abrir, se alguém quiser fazer um último comentário aqui, pode falar, a oportunidade. Posso falar, Bruna? Pode. Assim, a igreja passou por várias transições, né? De discipulado, liderança. E houve uma dessas que pessoas que eu sempre admirei dentro da igreja, vi eles crescendo, buscando também crescimento, conselhos com essas pessoas, passou esse período de transição que eu precisei discipulá-los. E eu falei, uau, bateu aquele, né? Falei, meu Deus, eu discipulando fulano, como assim? Aí eu falei assim, discipulado é uma troca, né? Uma ponte. Exato. Uma via de mão dupla, né? Perfeito. E eu falo assim, foi para mim algo maravilhoso, amadureci muito, cresci muito, aprendi muito, sabe? Foi várias experiências com cada uma delas. Uma coisa que eu tenho aprendido até hoje é aprender a linguagem de amor de cada pessoa.
Então, assim, eu cresci muito com essas pessoas. E uma outra situação que eu fui muitos anos discipulada pela pastora Amélia, né? E eu me recordo nessas transições da igreja, que ela discipulava muitas pessoas, e eu cheguei para um discipulado que nós havíamos agendado, e eu cheguei lá e eu compartilhei, acho que foi um assunto, eu não me recordo, e eu percebi que ela precisava falar. Só que eu me assustei também. Por quê? Porque eu fui, tipo assim, nossa, pastora. A gente acha que eles não é normal que nem a gente, né? Sim. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu vi a responsabilidade que eu estava tendo naquele relacionamento. Sim. Porque se submeter uns aos outros em amor, né? Então, ali eu me submeti como uma discípula, mas eu fui ouvido para ela. E eu a respeitei, oramos junto, uma abençoou a outra, mas assim, eu pude ver a pessoa assim, não que a gente não vê os pastores como humanos, né? Mas eu vi a nudez da pessoa, e isso é lindo. A confiança, o respeito e a credibilidade que ela colocou em mim, né? Sim. Então, assim, eu cresci muito com isso, graças a Deus. Foi uma experiência incrível, as duas experiências, né? Obrigada por compartilhar. Muito importante as duas coisas que você falou. Tanto quanto a questão dessa coisa de poder inverter, né? E de exatamente por isso o foco não está na pessoa, mas no princípio. Mas também essa questão de que é uma troca mesmo. De que muitas vezes você tá ali com o seu líder, mas o seu líder precisa de você. Aquela história que a gente fala, para manter as mãos levantadas, né? E isso é bênção, isso é maravilhoso, e isso mostra também né, eu acho que foi assim que você deve ter se sentido, de tipo, nossa, eu tô amadurecendo, porque você tá compartilhando algo assim comigo, né? É porque eu tenho maturidade para ouvir. Então, isso também é um ótimo sinal, é maravilhoso mesmo. Pessoal, eu vou encerrar aqui por conta do horário. Se alguém ficar com alguma dúvida, quiser depois também me procurar no particular para conversar, estou super aberta. É um tema que eu gosto muito, então eu imaginei que ia me alongar mesmo, mas vou orar aqui para a gente encerrar e a gente finaliza na próxima aula o único ponto que faltou. Pai, obrigada por essa aula, por esse tempo, Senhor. Não são as minhas palavras, mas é a tua palavra. O que eu falei, que talvez não tenha ficado claro, que o Senhor traga clareza aos meus irmãos, que cada um de nós possamos nos sentir encorajados, Senhor, a conhecer mais de Ti, conhecer mais do propósito do Senhor para a nossa comunidade, amar a nossa comunidade, suportar os nossos irmãos uns aos outros, Senhor, em amor, a perdoar, Senhor, se houve falhas, sabe, se de repente alguém aqui ou alguém que não está aqui, mas que precisa, Senhor, sabe, de um conserto em algum relacionamento, alguma fragilidade. Deus, coloque tua mão de poder, Pai. Restaura, Senhor, porque o Senhor vem buscar uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja que anda em aliança, uma igreja que um conhece ao outro, uma igreja que um confia no outro, mas baseado sempre na tua palavra, Senhor. Pai, muito obrigada por este tempo, sabe, Deus, nos encoraje a aplicar cada vez mais a tua palavra. Em nome de Jesus eu faço essa oração. Amém. Gente, obrigada pelo tempo. Paulinho, você quer dar algum recado? Não? Então, tranquilo. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Semana que vem, nossa última aula, não percam. Estamos juntos e até lá. Amém. Deus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Fica na paz.